Boa noite, estimados telespectadores. Eu gostaria de vender uma ideia. Eu refiro-me à ideia de razão pública. Ela pode nos ajudar a perguntar em que medida aquilo que está a ser feito pelos nossos governantes resolve os problemas que diz querer resolver. E, sobretudo, encoraja-nos a refletir sobre como isso é explicado aos cidadãos. No pensamento político moderno, essa ideia tem 3 desdobramentos. O primeiro consiste na ideia de que o uso público da razão permite que as decisões sejam avaliadas por todos e não apenas impostas por alguns. Isso define a democracia. E o segundo desdobramento é que em sociedades onde as pessoas discordam, e discordam legitimamente, o poder só é legítimo se for justificado com base em razões que todos possam aceitar enquanto cidadãos, mesmo quando não concordam com elas. Isto é, eu posso ser da RAM, do Podemos ou do MDM e mesmo assim aceitar a legitimidade de uma decisão tomada pela Frelimo, mantendo contudo a minha discordância fundamental com ela. E finalmente, o terceiro desdobramento acrescenta um elemento muito importante. Essas razões não existem no vazio. Elas são construídas no espaço público, através do debate, através da crítica e, como se costuma dizer, através da deliberação. Então, o que é que isto quer dizer em termos simples? Quer dizer que governar não é apenas decidir. Governar é explicar de forma convincente. Não basta dizer que nós fizemos isto. É preciso mostrar por que razão aquilo que foi feito faz sentido, em que condições funciona, com que resultados e com que limites. A razão pública não elimina o conflito, mas transforma-o em algo produtivo, porque obriga o poder a expor-se à crítica e, com isso, a aprender. No nosso país há uma forte tentação autoritária. A ideia de que discutir demais atrasa, que explicar enfraquece e que, por conseguinte, decidir sozinho é mais eficaz. E há quem aponte exemplos de países em que esse modelo parece ter produzido crescimento econômico, como a China ou o Ruanda. Mas há um detalhe que a gente sempre ignora. O autoritarismo não é apenas uma vontade de controlar, é uma capacidade de controlar. Ele exige um Estado altamente organizado, com controle territorial, com aparelhos de segurança eficazes, com sistemas administrativos robustos e com capacidade de monitorar a sociedade de forma consistente. E este é o ponto crítico para Moçambique. Nós não temos esse tipo de Estado. Nós vimos isso nas manifestações pós-eleitorais. Vemos isso na dificuldade em lidar com a insurgência em Cabo Delgado. Quando o Estado não tem meios para impor de forma consistente, a tentativa de governar sem razão pública não produz ordem. Ela produz mais incerteza, porque o conflito não desaparece, apenas se torna mais difícil de gerir. Uma simples ideia de distribuir capulanas, se mal entendida, pode produzir violência e vandalização, como nós vimos em Nampula recentemente. É por isso que a razão pública é uma necessidade prática. Onde não se pode impor, é preciso convencer. Onde não se pode controlar tudo, é preciso criar sentido. E criar sentido exige explicação. Isto é, requer tratar os cidadãos como interlocutores, não como destinatários passivos de decisões. Portanto, no fundo, a escolha não é entre autoridade e desordem. A escolha é entre 2 modos de exercer o poder. Um que se impõe sem explicar e que por isso precisa de uma força que nós não temos, e outro que se justifica, se expõe à crítica e por isso constrói a sua própria sustentabilidade e legitimidade. A razão pública é o nome desse segundo caminho. Nós não vamos governar o nosso país apenas com decisões. Vamos governá-lo com razões, porque são as razões e não apenas os atos que permitem que uma sociedade se reconheça naquilo que é feito em seu nome. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.